Você já se perguntou se pessoas com deficiência visual sonham? E se sim, como seriam esses sonhos? Essa pergunta, que parece simples à primeira vista, nos leva a uma jornada fascinante pelo mundo da neurociência, da psicologia e da experiência humana. Para responder isso de forma clara e completa, precisamos primeiro entender o que é o sonho, como ele funciona no cérebro humano, e como a falta de visão, seja ela de nascença ou adquirida, pode influenciar a forma como uma pessoa sonha. Prepare-se para mergulhar em um dos aspectos mais intrigantes da mente humana e descobrir como o cérebro é capaz de criar mundos, mesmo quando nunca viu a luz. Sonhar é um processo que acontece durante uma fase específica do sono chamada de sono REM, sigla em inglês para movimento rápido dos olhos. É nesse estágio que o cérebro está extremamente ativo, mesmo com o corpo em completo repouso. Durante o sono REM, o cérebro processa memórias, emoções e informações acumuladas ao longo do dia. E é também nesse momento que surgem os sonhos mais vívidos, cheios de imagens, sons, sensações e até histórias completas. Mas aqui vem a primeira chave para entender como sonham as pessoas com deficiência visual. Os sonhos são criados a partir de tudo que o cérebro conhece, sente e registra, e isso não se limita apenas à visão. As pessoas que perderam a visão ao longo da vida, ou seja, que enxergavam antes de ficarem cegas, continuam tendo sonhos com imagens visuais. Isso acontece porque o cérebro delas já teve contato com cores, formas, rostos, objetos e lugares. Essas lembranças visuais ficam guardadas e são utilizadas nos sonhos, assim como qualquer outra memória. Para essas pessoas, os sonhos podem ser bastante parecidos com os de quem enxerga, com cenas completas, espaços reconhecíveis, pessoas conhecidas e até detalhes visuais como a luz do sol, o mar ou uma floresta. A grande diferença é que, com o tempo, os elementos visuais podem ir diminuindo, dependendo de quanto tempo faz que a pessoa perdeu a visão. Já para as pessoas que nasceram cegas, ou seja, que nunca tiveram contato com imagens, os sonhos funcionam de forma completamente diferente, e é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Esses sonhos não contêm imagens no sentido tradicional, porque o cérebro dessas pessoas nunca recebeu estímulos visuais. Em vez disso, os sonhos são formados por sons, cheiros, toques, sensações táteis e emoções. Uma pessoa cega de nascença pode sonhar, por exemplo, que está conversando com alguém, andando por um lugar cheio de barulhos, sentindo vento no rosto ou tocando em objetos diferentes, tudo com uma riqueza de detalhes que para nós, que enxergamos, pode ser difícil de imaginar. É como se o cérebro dessas pessoas usasse os sentidos que estão disponíveis para construir a realidade onírica. E isso não significa que os sonhos são menos ricos, muito pelo contrário. Muitos cegos relatam sonhos extremamente vívidos, intensos e emocionantes, em que os detalhes sonoros e táteis são tão nítidos que compensam totalmente a ausência de imagens. Isso mostra como o cérebro humano é adaptável e criativo, sendo capaz de gerar experiências completas com o que está disponível. Ou seja, mesmo sem visão, os sonhos ainda são profundamente reais para quem os vive, porque são construídos com base nas experiências sensoriais e emocionais que essas pessoas conhecem. Além disso, estudos científicos mostram que pessoas cegas têm maior atividade em outras áreas sensoriais do cérebro, o que influencia diretamente seus sonhos. Por exemplo, o córtex visual, a parte do cérebro que normalmente processa as imagens, também pode ser ativado por sons e toques em pessoas cegas. Isso significa que, mesmo sem enxergar, essas pessoas conseguem ter sonhos cheios de movimento, sensações e interações, porque o cérebro reorganiza suas funções para continuar criando experiências completas. É como se o cérebro dissesse: ok, não tenho imagens, mas tenho sons, toques, emoções. Vamos trabalhar com isso. Outro fator interessante é que os sonhos de pessoas cegas, assim como os de qualquer pessoa, também podem conter elementos simbólicos, medos, desejos e memórias. Por exemplo, uma pessoa cega pode sonhar que está sendo perseguida, ou que está participando de uma festa, ou mesmo que está explorando um lugar novo, tudo isso baseado em experiências vividas, sentimentos e desejos. O formato do sonho pode mudar, mas a função do sonho é a mesma: processar emoções, reorganizar memórias e permitir que o cérebro desabafe durante o sono. Portanto, os sonhos continuam sendo um reflexo da vida interior de cada pessoa,
independentemente de sua capacidade visual. E tem mais, alguns relatos de pessoas cegas de nascença falam sobre sonhos com conceitos que elas nunca experimentaram, como luz, cor ou formas. Esses relatos são intrigantes e levantam debates entre cientistas e psicólogos. Alguns acreditam que esses conceitos são construídos a partir de descrições que a pessoa ouviu ao longo da vida, enquanto outros acham que podem ser apenas símbolos internos para representar ideias abstratas. O fato é que, mesmo sem nunca ter visto, o cérebro humano ainda tenta criar representações para tudo que ouvimos, sentimos e pensamos, e isso também aparece nos sonhos. Os especialistas também observaram que pessoas cegas costumam ter mais pesadelos do que pessoas que enxergam. Isso pode estar relacionado à maior dependência de sons e ao aumento da sensibilidade a situações de risco. Por exemplo, uma pessoa cega pode sonhar com a sensação de se perder, de cair, de não conseguir encontrar algo, ou de ser tocada sem saber por quem. Esses pesadelos, embora assustadores, também são parte do processo de adaptação do cérebro e ajudam na preparação para situações do dia a dia. Assim como os nossos sonhos com acidentes ou perigos nos preparam para possíveis desafios, os sonhos das pessoas cegas também têm essa função protetiva. Por fim, vale lembrar que o fato de sonhar, com imagens ou não, é uma característica universal do ser humano. O sonho é uma construção do nosso cérebro, feita com base em tudo o que sentimos, pensamos, lembramos e desejamos. E como cada pessoa vive o mundo de uma maneira única, os sonhos também são únicos para cada um. Pessoas com deficiência visual sonham, sim, e seus sonhos são tão verdadeiros, intensos e cheios de significado quanto os de qualquer outra pessoa. A diferença está apenas nos materiais usados para construir essas experiências, enquanto alguns usam imagens, outros usam sons, toques e cheiros. Mas todos, sem exceção, usam sentimentos, e é isso que realmente importa. Portanto, da próxima vez que alguém te perguntar se uma pessoa cega sonha, você já sabe a resposta. Não só sonham, como têm sonhos riquíssimos, construídos com tudo que o cérebro tem à disposição. E isso nos ensina uma das maiores lições sobre o ser humano, a de que a imaginação não tem limites, e que nossos sentidos, sejam quais forem, são capazes de criar mundos incríveis enquanto dormimos. Afinal, sonhar não é só enxergar imagens, é sentir, lembrar, imaginar e viver, mesmo com os olhos fechados.